Oi, pessoal. Tendo olhado então para os padrões que emergem dos estudos de QTL nos últimos 30, 40 anos, ah, resta só uma tarefa para essa aula. E essa tarefa é olhar para uma ideia geral, uma teoria de como essa arquitetura genética está organizada nos organismos. E este é um resultado bastante geral sobre pleiotropia e como a pleiotropia afeta os caracteres. Duas coisas importantes para vocês lembrarem aqui, tá? Os estudos de QTL mostram duas coisas sobre a pleiotropia. Primeiro, ela é universal, no sentido de que todos os genes conhecidos praticamente têm mais de um efeito fenotípico, ou seja, afetam dois ou mais caracteres ao mesmo tempo. A segunda propriedade muito universal, muito geral dos organismos, é que esta pleiotropia não é generalizada, no sentido de que um gene não afeta todos os caracteres ao mesmo tempo. Um gene vai afetar um certo conjunto de caracteres fenotípicos, vai ter os seus efeitos concentrados sobre um certo conjunto de caracteres fenotípicos. E se a gente colocar estes resultados em um modelo geral, se a gente representar essa arquitetura genética em termos de um espaço fenotípico e um espaço genético, a gente vai ter um diagrama mais ou menos como esse daqui, tá? Isso é o que a gente chama de um mapa genótipo-fenótipo. O que vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo genes, nomeados aqui como G1, G2, G3, G4, G5, G6, e vocês estão vendo caracteres fenotípicos, tá? Mensurados, caracteres quantitativos. A, B, D, C, E, F, G, tá? Cada setinha saindo de um gene é um efeito fenotípico desse gene. Então, o gene G1 ele afeta o caráter A, afeta o caráter B, afeta o caráter D e tem efeito também sobre o caráter G. Já o gene G2 tem efeito sobre B, sobre D, sobre C. E o G3 sobre A, sobre B, sobre C. E assim sucessivamente, tá bom? O que esse mapa genótipo-fenótipo está mostrando para a gente? Que os genes estão organizados em blocos. Esses três genes aqui têm a maioria dos seus efeitos fenotípicos afetando este outro bloco, este outro conjunto de caracteres fenotípicos. Então, na verdade, a gente chama isso de uma arquitetura genética modular. Este conjunto aqui é um módulo, este outro conjunto é um outro módulo. Estes genes têm a maior parte dos seus efeitos fenotípicos atuando sobre estes caracteres aqui. Este outro conjunto de genes, de módulos, tem seus efeitos contidos principalmente sobre estes caracteres fenotípicos aqui. E entre estes dois conjuntos, os efeitos cruzados, os efeitos dos genes entre módulos, são muito menores, tá bom? Este aqui parece ser um padrão geral de como a vida na Terra está organizada. A maioria dos organismos apresenta este tipo de modularidade, este tipo de relação entre genótipo e fenótipo, e isso tem consequências evolutivas fundamentais para o resto do nosso curso. Antes da gente terminar essa aula, eu só vou chamar a atenção de vocês para o seguinte: depois que a vida surge, ela evoluiu para essa arquitetura modular, bloco de genes sobre blocos de caracteres fenotípicos. Mas ela pode ter evoluído por dois caminhos. Ou a vida surgiu e todos os genes afetavam todos os caracteres. Isso daqui é uma situação de quase engessamento evolutivo, porque na verdade você nem tem distinção entre caracteres aqui. A correlação entre todos esses caracteres seria próxima de 1, porque ela é afetada por toda a base genética. Todos os genes afetam todos os caracteres. Como é que você evolui para chegar nessa situação?
você suprime efeitos pleiotrópicos. Você reduz certos efeitos pleiotrópicos para criar conjuntos de caracteres associados a conjuntos de genes. O outro caminho possível é que cada gene afetasse um caráter independentemente. E ao longo da evolução, esses genes tivessem efeitos pleiotrópicos criados. Eles passam a afetar mais de um caráter ao mesmo tempo. Tá claro? Aí vocês vão me perguntar, pô, Gabriel, mas como é que pode pleiotropia ser destruída ou criada? Porque isso diz respeito à própria evolução bioquímica, concordam? Ora, tem duas coisas para a gente lembrar aqui. Primeiro, epistasia é quando a expressão de um gene afeta a expressão de um outro gene. E pleiotropia é quando um gene afeta dois ou mais caracteres ao mesmo tempo. Ora, se tem variação epistática na intensidade com que um gene afeta dois ou mais caracteres fenotípicos, a epistasia pode modificar a pleiotropia. E vocês viram isso sem perceber durante os exemplos dos padrões que eu dei na aula passada para vocês, na aula no vídeo passado para vocês, de QTL. Quando eu mostrei para vocês o exemplo do experimento dos ratinhos e o próprio exemplo do comportamento maternal das ratinhas mães que a Andréia estudou. O que vocês estão vendo aqui? Que dependendo da interação entre alelos em dois loci diferentes, você pode ser uma excelente mãe ou uma péssima mãe. Então, se você é heterozigota LS nesses dois loci aqui, ó, você é uma péssima mãe. Mas se você é heterozigota só para esse loci e troca um único alelo, troca o alelo LL deste genótipo por um alelo S e passa a ser SS, você é uma das melhores mães nessa população. Em outras palavras, o que vocês estão vendo aqui é epistasia. Tá claro? O alelo S, o alelo L, modifica a expressão do genótipo LS. Na presença do alelo L, você é uma péssima mãe. Na presença do alelo S, você é uma ótima mãe. Tá claro? Portanto, a epistasia pode modificar a pleiotropia. E eu vou mostrar um exemplo brutal para vocês, ainda não publicado, tá bom? É na mesma população de ratinhos. Aqui você tem uma medida de tamanho corporal, que é meramente o comprimento do fêmur, tá? Um osso de comprimento grande. E aqui vocês têm a largura da caixa craniana. Esses são os genótipos para dois loci, no cromossomo 2 e no cromossomo 3. E vocês têm dois genótipos aqui sendo mostrados, tá? O LL para o cromossomo 2 e SS para o cromossomo 3. E o reverso desse, o SS no cromossomo 2 e o LL no cromossomo 1. Repara que se você tem este genótipo vermelhinho aqui, o LLSS, você tem uma correlação fortíssima entre o comprimento do fêmur e a largura da caixa craniana. Esses dois caracteres estão altamente associados, a correlação entre eles é de 0,7, é uma correlação fortíssima. Por outro lado, nestes genótipos, essa correlação baixa para 0,25, que é o azul. Vocês estão vendo que a associação aqui entre a largura da caixa craniana e o comprimento do fêmur está bem próxima de zero. Ou seja, a própria arquitetura genética pode evoluir. Eu posso aumentar a associação entre estes dois caracteres fenotípicos, largura da caixa craniana e comprimento geral do corpo, se eu favoreço este genótipo. Por outro lado, eu posso diminuir essa associação e tornar esses caracteres quase que independentes, suprimir a pleiotropia entre eles, se eu favoreço este genótipo aqui. Tá claro, moçada? Portanto, a ideia final que eu quero que vocês levem dessa aula é que a própria arquitetura genética pode evoluir. E a fonte de variação para isso é epistasia.
Epistasia pode tanto criar associações pleiotrópicas, um gene afetando 2 ou mais caracteres, como ela pode suprimir esses efeitos pleiotrópicos, fazendo com que um gene afete ou um caráter ou o outro caráter. Tudo bem, moçada? Isso vai ter implicações evolutivas super importantes que a gente vai começar a ver na aula seguinte. Até lá!